Hoje a gente vai estudar um pouco a influência do franciscanismo no direito. O que acontece? Surge a Ordem Franciscana em 1210, muito próximo da aula anterior que a gente estava estudando o tomismo. Ele passa a exercer uma influência muito grande no meio intelectual acadêmico da Europa. A principal doutrina que a gente vai estudar não é exatamente uma doutrina jurídica, mas ela está ligada, ela tem consequências jurídicas que vão ter consequências no direito de hoje. As principais características, então, da ordem. Ela era contrária às ideias pagãs e preconizava um retorno ao augustianismo, ou seja, dispensava o tomismo que a gente estava estudando na última aula e buscava voltar alguns séculos antes para o que era a filosofia de Santo Agostinho. Havia uma desconfiança no conceito aristotélico de ordem natural, ou seja, a subordinação de Deus ao conceito de natureza. Explicando mais ou menos. Na filosofia tomista, era preconizado que a natureza era uma coisa à parte de Deus, uma coisa separada de Deus, que Deus exercia certo controle, mas que existia por si mesma. O nominalismo vai falar que ele tem um total controle, que tudo depende da vontade divina, inclusive normas morais. Então, surge a consequência de que as normas morais não são naturais, elas são livremente criadas pela vontade divina, e elas podem, por isso, ser revogadas também pela mesma vontade divina. Uma última ideia é que cada indivíduo possui uma forma, no sentido de uma fórmula específica, parecido mais ou menos com o que a gente tem a ideia hoje de personalidade, ou seja, cada pessoa tem um certo formato em si mesmo. Quais são as consequências jurídicas dessas ideias? Elas parecem ser muito desvinculadas a qualquer liame jurídico, mas na verdade elas têm tudo a ver. Para começar, contrários às ideias jurídicas pagãs. A gente tinha visto na última aula São Tomás que ele tenta retomar a filosofia de Aristóteles e Platão. Pois bem, no nominalismo, eles vão dar um passo atrás e vão retomar a primazia do evangelho, não mais da filosofia pagã. E também, por consequência, não mais do corpus iuris civilis, que também era uma filosofia pagã, por assim dizer, já que ela tinha uma origem romana. Outra consequência jurídica, em decorrência do retorno ao augustianismo, era a desconfiança na capacidade humana de descobrir as leis, tal como o tomismo defendia. Se a gente voltar um pouco na última aula, a gente vai lembrar que São Tomás inaugura mais ou menos a ideia de que o direito pode ser descoberto por meio da razão. Eles vão dar um passo atrás novamente e vão dispensar essa ideia. As leis, elas existem unicamente da forma promulgada. Desconfiança do conceito aristotélico tomista de ordem natural. Qual é a consequência disso? Moral e direito são provenientes de uma ordem natural. São frutos da vontade de Deus que poderia revogá-las a qualquer momento. Significa dizer, não depende mais da capacidade racional humana de descobrir as leis. Elas são puramente consequência da vontade divina. Normas morais não são naturais. Consequência jurídica disso, se tudo depende da vontade divina, não há propriamente um direito natural, no sentido que a gente havia descrito na última aula. Resta apenas a interpretação do direito positivo, que é o único que possui verdadeira autoridade. Ou seja, aquela ideia tomista de que as leis poderiam ser criadas de acordo com a natureza humana, que elas seriam interpretadas para dar uma finalidade adequada ao bem do homem, isso tudo, de certa forma, perde força e ganha força a ideia que a interpretação vale mais do que esse sentido de descoberta do direito. Então, o direito positivo ele vai ter muito mais relevo do que a ideia de direito natural. Por fim, a ideia de que cada indivíduo possui uma fórmula, no sentido de uma série de características tão próprias que torna cada indivíduo, obviamente, individual. Se não há um conceito real de homem, mas apenas de cada um com sua individualidade concreta, o direito deve partir da vontade humana e não da natureza das coisas, como era no tomismo. Ou seja, dispensa aquela ideia de que todo homem é igual, porque todo homem é racional e que todo homem tem uma mesma natureza, e retomam a ideia de que cada indivíduo vai ter uma natureza própria. Com isso, somente a vontade humana vincula o homem às leis, que já é um prenúncio da ideia de contrato social que a gente vai ver nas aulas seguintes com Rousseau, Locke e Hobbes. Resultado final, o direito passa a ser considerado estritamente positivo. Ou seja, vai ser seguido exatamente aquilo que eram as fontes jurídicas positivas da época, que é estritamente o direito canônico. Não mais a filosofia grega, não mais os jurisconsultos romanos, ou seja, não mais Aristóteles, não mais o corpus iuris civilis. A ideia de descobrir o direito é afastada, privilegiando a ideia de interpretação. A ideia de direito natural, tal como era no tomismo, é afastado, dando primazia para o direito positivo, isto é, para as leis canônicas escritas, promulgadas. E
o que a gente pode tirar de consequência final disso, de um resultado final, é que a gente já tem um prenúncio do positivismo. Diferente do direito positivo, que já era falado desde Aristóteles, mas do positivismo, tal como a gente conhece hoje, que depois deu origem a Hans Kelsen e todos os outros positivistas, a gente consegue ver o germe dessa ideia no nominalismo. Por hoje é isso, então. Na próxima aula, a gente vai ver mais consequências do nominalismo com Guilherme de Ockham.